Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Springfield, uma cidade sonolenta do centro-oeste, despertava lentamente sob um céu baixo e cor de ardósia. O sol, ainda escondido atrás de uma espessa camada de nuvens, lutava para aparecer. Os gramados recém-aparados exalavam um leve aroma de terra úmida, e as folhas de bordo farfalhavam suavemente na brisa da manhã. Na área residencial de Maplewood Lane as casas eram alinhadas com simetria. Tijolos vermelhos, persianas brancas, cercas de madeira pintadas à mão. Era o tipo de lugar onde os vizinhos se cumprimentavam enquanto passeavam com seus cachorros, onde as crianças ainda brincavam na rua depois da escola e onde nada de realmente ruim parecia acontecer. Mas durante uma semana, uma dissonância se insinuou nessa harmonia. Uma cachorro vadio com pelo preto e branco. Aparecia todas as manhãs às exatamente 9:00. Ele vinha e sentava-se na calçada em frente à casa no número 214 e começava a latir implacavelmente. Não um latido banal ou agressivo, não, um grito quase doloroso, rouco, repetitivo, insistente como se o animal pediu ajuda. Os moradores locais inicialmente pensaram que se tratava apenas de uma reação territorial. Alguns acharam que o cachorro devia ter sido maltratado. Outros brincaram que ele cheirava como carteiro. Mas rapidamente o clima mudou. Os latidos ficaram mais intensos, quase humanos em sua angústia. As crianças começaram a evitar a calçada. Os adultos, porém, fecharam as janelas um pouco mais cedo. O cão, por sua vez, permaneceu firme. Todas as manhãs, no mesmo horário, ele olhava na mesma direção com uma intensidade quase sobrenatural. Emily Hartman. Emily, uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque, saía para sua caminhada matinal todos os dias. Ela sempre usava as mesmas roupas largas, um vestido de algodão cinza claro e um cardigan bege, enfatizando a curva generosa de sua barriga. Uma futura mamãe gentil e atenciosa. À primeira vista, ela era a própria imagem da serenidade. E ainda assim, quando ela passou perto do cachorro, seu sorriso se estreitou um pouco. Ela colocou a mão na barriga em um gesto protetor, quase mecânico. Então estava atravessando a rua, evitando o olhar do animal. O cão, porém, redobrou a intensidade dos latidos com os olhos fixos nela. Entre os que observavam esta cena estava Robert Willis, um homem idoso, um ex-soldado condecorado, que morava em Springfield havia mais de 20 anos. Sentado todas as manhãs em sua velha cadeira de balanço, com um café preto na mão, ele observava em silêncio. Robert conhecia esse cachorro. Era Tanoeiro, um pastor alemão que ele viu crescendo na cidade vizinha. Ele pertencia à família Bennett, cujo rosto de mãe, Raquel, inundou a mídia 2 semanas antes, após o desaparecimento inexplicável de seu filho, Noah, em um supermercado lotado. A polícia realizou buscas, vasculhou as florestas e interrogou os transeuntes. Em vão. E Cooper desapareceu naquela mesma noite. Então por que ele estava aqui, em Maplewood Lane, postado na frente a esta casa? Latindo todas as manhãs na direção desta mulher. Robert sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Ele descou o número da delegacia de polícia local e pediu para falar com o inspetor Maria Jenkins, experiente. Metódica e um pouco desgastada pelos anos passados buscando verdades elusivas, Maria ouviu a história de Robert sem interromper. Ela sabia sobre o caso Bennett, e como tantos outros, sentirá a pontada do fracasso diante do mistério não resolvido. Intrigada pela história do velho, decidiu ir até lá. Ao chegar, encontrou Robert sentado como sempre, com uma expressão sombria. Cooper, temporariamente amarrado por uma corda a um poste de luz, ainda latia. Não é coincidência, inspetor. Este cachorro veio aqui por um motivo. Ele reconheceu alguma coisa. Alguém. Maria assentiu, cética, mas curiosa. Aproximou-se da casa no número 214 e bateu à porta. Ela não precisou esperar muito. Emily Hartman abriu com um sorriso radiante, as bochechas coradas, a mão gentilmente colocada na barriga. Ela parecia surpresa, mas acolhedora. Olá, meu marido Derek e eu acabamos de nos mudar. Este é o nosso primeiro filho. Estávamos procurando um lugar tranquilo para nos preparar para a chegada do bebê. Ah, entendo. Posso entrar por alguns minutos? Houve relatos sobre esse cachorro, e eu só quero ter certeza de que não há mal-entendidos. Emily hesitou, depois deu um passo para o lado para deixar Maria entrar. A casa era perfeitamente limpo demais. Nenhum vestígio da vida cotidiana. A sala de estar estava impecavelmente arrumada, as almofadas perfeitamente alinhadas, sem um pingo de poeira. Na mesa de centro, um vaso com flores artificiais.
Mas o que mais incomodava Maria era a ausência número total de itens relacionados a bebês, nenhuma cadeira alta, nenhum brinquedo, nenhuma mamadeira, nem mesmo roupas de bebê esperando. Nenhum sinal do tumulto de objetos que geralmente acompanha a chegada iminente de um recém-nascido. Você está no 8º mês, certo? Sim, com certeza. Você tem prontuário médico, acompanhamento de gravidez? Uma parteira? Emily de repente pareceu inquieta. Seu olhar vacilou. Ela procurou as palavras. Eu os deixei no hospital. Bem, acabamos de chegar. Ainda não guardamos tudo. Naquele momento a porta da frente se abriu. Um homem alto, de cabelos escuros e semblante fechado entrou. Ele parou ao ver Maria. O que está acontecendo aqui? Sou o inspetor Jenkins. E você? Derek Hartman, marido da Emily. Acho que você está deixando ela desconfortável. Ela está exausta. Ele colocou uma mão protetora no ombro de sua esposa, mas seu olhar estava gelo. Ela não precisa ser interrogada. Se você não tem um mandado, por favor, vá embora. Maria sentiu a tensão na sala. Algo estava errado. Mas sem provas não havia nada que pudesse fazer. Ela se desculpou educadamente, saiu e encontrou Robert na calçada. O velho levantou uma sobrancelha interrogativa. Então, tem alguma coisa errada. Eu sinto. Mas agora, estou bem. Ela olhou para Cooper, ainda sentado ali ofegante, com os olhos fixos na porta da casa. Este cão, ele sabe de alguma coisa. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Tanuero já está em alerta. Exatamente às 9 horas, como todos os dias, ele começa a latir. Mas desta vez, não é mais um gemido. É um grito de cortar o coração, áspero, quase animalesco. Ele puxa freneticamente a guia que Robert prendeu a um poste no jardim, arranha o chão com as patas até machucá-las, suas almofadas ficando vermelhas. Ele gira em círculos, em pânico, com os olhos fixos na esquina da rua de onde a silhueta de Emily Hartman. Mas naquela manhã, algo mudou. Robert, em sua varanda, cerra os dentes. Sua intuição de velho soldado, aquela que o salvou mais de uma vez em campos minados, sussurra que o cachorro não está uivando à toa. Ele veste o casaco, ajeita o cap de veterano e com passos firmes começa a seguir Emily discretamente à distância, aproveitando a proteção de sebes, cercas e sombras matinais. Emily caminha com firmeza. Como todos os dias, sua mão repousa sobre a barriga. Ela parece em paz, quase leve, como se estivesse caminhando em um sonho. Mas quando pensa que está fora de vista, de repente entra em um beco, entre duas garagens abandonadas. Lá, ela para, olha ao redor e então, levanta o suéter. Robert prende a respiração. O que ele vê não se parece em nada com uma mulher grávida. Sob o tecido, uma concha de silicone, uma prótese ventral perfeitamente moldada, mantida no lugar por tiras finas e adesivas. Sem forma arredondada natural, sem movimento. Sem vida. Apenas uma ilusão. O choque o atravessa como uma bala. O veterano, com um gesto trêmulo, mas preciso, pega o celular e imediatamente disca o número do inspetor. Maria Jenkins. Não há gravidez. Ela está usando uma barriga falsa. Ela está mentindo, Maria. E eu acho que é muito pior do que as pessoas pensam. A inspetora detetive Jenkins não perde um segundo. Ela discretamente mobiliza uma pequena equipe. Sem sirenes, sem barulho. A casa está cercada, com policiais à paisana cobrindo todas as saídas. Tanuero, ele permaneceu no portão, sentado, mas tremendo, como se sentisse que a hora decisiva havia chegado. Maria bate na porta. Desta vez é Derek que abre. Nada mais de sorriso amigável. Seu rosto está fechado, suas feições contraídas, como se ele esperasse por esse momento há dias. Acho que você tem algumas perguntas. Ele disse em voz baixa. Maria entra com uma das mãos na coronha da arma. Ela olha ao redor. O silêncio na casa é ensurdecedor. Perfeito demais. Vazio demais. Ela se move lentamente. Onde está sua esposa, Sr. Hartman? Derek hesita por um segundo, então solta um suspiro. Ela não está mais lá. Cômodo após cômodo, a casa é revistada. Vazia. Nenhum sinal de Emily. Mas na mesa da sala, uma chupeta gasta. Um pequeno gorro de lã. E uma mamadeira pela metade. Objetos fora de lugar neste ambiente estéril. De repente, Tanuero começa a gritar lá fora novamente. Ele quase se solta da coleira que Robert tenta segurar. Deixe-o fazer isso, crie Maria. Mostre-nos o caminho, Cooper. Libertado, o pastor alemão avança, focinho no chão, atravessando a rua, virando bruscamente à esquerda e depois à direita, guiado por um instinto infalível. Ele para em frente a uma velha garagem com janelas quebradas e uma porta enferrujada entreaberta. Ele late, recua e se deita, como se dissesse, este é o lugar. Os oficiais avançam. Armas em riste.
Eles forçam a porta. Um silêncio gélido reina lá dentro, subitamente quebrado por um som frágil, um grito, hesitante, fraco. Num canto escuro, colocado numa cesta coberta com um cobertor rosa, um bebê frágil, sujo, mas vivo. Lágrimas escorrem de suas bochechas encovadas. Ele estende a mão desajeitadamente, como se procurasse um rosto familiar. Isso não é Bennett. Algumas horas depois, Emília é vista em uma trilha na floresta, nos fundos da cidade, com uma mochila nas costas. Ela nem tenta fugir. Ela baixa os braços, ajoelha-se com o olhar vazio. Durante o interrogatório, as confissões fluíram. Com uma voz calma, quase distante, ela relatou seus abortos sucessivos, a dor silenciosa, o ciúme de quem poderia ter dado à luz, as noites sem dormir navegando pelas redes sociais, observando a família Bennett, suas postagens, suas rotinas. Eu só queria ser mãe, mesmo que fosse só por um instante. Derek, ele permanece em silêncio durante sua custódia policial. Acaba admitindo que nunca ousou contradizer a esposa, que encobre os seus passos, falsificou documentos, alugou a casa com um nome falso. Por amor, por covardia. No hospital, Noé é levado para o pronto-socorro. Desidratado, emaciado, mas com o coração batendo forte. Ao seu lado, Tanoiro recusa-se a sair. Deitado perto do berço, com a cabeça entre as pernas, os olhos fechados como se estivesse rezando. Quando Raquel Bennett entra pela porta do quarto e reconhece o filho, a cena é insuportável. Ela se joga nele, o abraça contra o peito, chora tanto que a equipe se afasta, respeitando a força do momento. Noah agarra o dedo dela, como se soubesse que finalmente estava em casa. Fora, Maria Jenkins ela fica de braços cruzados, olhando para o céu que se abre lentamente. O vento acalmou. Ela se ajoelha ao lado de Cooper e acaricia sua cabeça. Você nunca desistiu nenhuma vez. Sem você nunca o teríamos encontrado. O cão solta um longo suspiro de alívio. Seus olhos brilham com a inteligência e o cansaço de um guerreiro que cumpriu sua missão. Às vezes, pensa Maria, os uivos de um cão carregam verdades que os humanos se recusam a ver. E às vezes, é preciso simplesmente ouvir aqueles que não têm voz para salvar aqueles que não têm força.